Essa semana nós postamos um artigo sobre o assunto quebra automática da coisa julgada, que foi decidida pelo STF recentemente e tem gerado bastante polêmica. É importante, se você é empresário, é responsável financeiro dentro de uma empresa ou é advogado de empresa, que você leia o artigo e também entenda um pouco os pontos que a gente vai colocar aqui nesse vídeo. Bom, o STF decidiu agora em 2023 que as empresas que tinham uma sentença ou uma decisão favorável que permitiu com que elas deixassem de recolher algum tributo ou recolhessem esse tributo de forma reduzida, elas voltassem automaticamente a pagar esse tributo a partir do momento em que um acórdão é publicado no STF. Então o STF publicou uma decisão reconhecendo que aquele tributo, na verdade, ele é devido. A partir da data da publicação, automaticamente há uma quebra de todas as sentenças que foram favoráveis às empresas em âmbito nacional. O caso concreto em que houve a discussão desse assunto, ele tratou da CSLL, que é uma contribuição social que ela incide sobre o lucro líquido e envolve várias decisões que foram proferidas ainda na década de 90, que concedeu um benefício para várias empresas. Inclusive, muitas empresas estavam usufruindo desse benefício a partir de sentenças transitadas em julgados, que não cabiam nem mais recurso. Mas alguns processos chegaram no nome do STF e em 2007 o STF entendeu que a CSLL nessas operações ela é devida e ela é constitucional. E aí começou a se discutir essa questão por meio de embargo de declaração para que os ministros dissessem, se manifestassem sobre o seguinte ponto: ok, mas a partir de que momento esse tributo volta a ser devido? Eu tenho que aguardar a regra anterior. Qual era a regra anterior? A União ela tinha que pedir em cada processo a rescisão da sentença com base na nova decisão do STF. Né? E agora, em 2023, vem o Supremo e diz que, na verdade, a quebra ela é automática a partir da data da publicação do acórdão. Nesse caso concreto, a partir de 2007. Então, todas essas empresas desse caso específico, a partir de 2007, elas automaticamente deveriam voltar a recolher tributo. E aí, nesse caso específico, que está o problema, né? Porque agora que o STF decidiu dessa forma, mudou o posicionamento, e aí agora essas empresas são obrigadas a recolher nos últimos 5 anos aí o que elas deixaram de pagar, né? E deixaram de pagar porque tinha uma sentença que era favorável, que ainda era vigente, né? E o entendimento anterior era de que a União tinha que ir nesses processos, né, e pedir a rescisão dessas sentenças, senão elas iam continuar válidas. E aí você gerava uma certa segurança para essas empresas se prepararem, né, até que a União pedisse essa rescisão. E agora a quebra, né, pelo entendimento do Supremo Tribunal Federal, ela é automática. E aí a gente tem alguns problemas, né, algumas questões. Primeiro, tem sido dito que há uma retroatividade dos efeitos da decisão do STF. Não é verdade. O que o STF disse é que a partir da publicação da decisão é que o tributo volta a ser devido, aí sim de forma automática. No caso concreto dessa da CSLL, houve uma retroatividade porque o acórdão, a decisão na verdade, que falou que aquele tributo era constitucional, ela foi proferida em 2007, aí sim. Aí a gente tem uma retroatividade. Mas no seu caso, se você tem uma sentença que falou que você não tem que pagar um certo tributo e daqui 10 anos o STF fala que esse tributo ele é devido, só a partir desse momento da decisão do STF é que você automaticamente tem que voltar a pagar esse tributo. Não tem que voltar a pagar desde agora. Então não há uma retroatividade. Em tese, não há uma quebra de coisa julgada. Mas para o caso dessas empresas desse processo específico, eu acho que houve sim um ferimento aí ao princípio da coisa julgada da Constituição Federal, que você não pode quebrar uma coisa julgada dessa forma, né, de forma automática, e também você tem uma quebra da não surpresa prevista no CTN, que nenhum tributo ele pode ser cobrado no ano em que ele é criado ou constituído. Nesse caso, como a empresa ficou muitos anos sem pagar um tributo por causa de uma decisão judicial, confiando numa sentença, se lá na frente o STF, né, depois que você já passou por todos os recursos, em outro processo o STF fala que todas essas causas, na verdade, são constitucionais,
há uma quebra há uma surpresa. Aí você não tem tempo de preparar o seu caixa, de preparar a sua empresa para voltar a pagar um tributo que você não pagava há muito tempo e não pagava por conta de decisão judicial. E aí que, inclusive, a gente até critica uma fala do Barroso, né, que ele disse que as empresas fazem uma aposta. Nesse caso, foi uma fala muito infeliz, porque a aposta, se confiar na justiça é uma aposta, para que vai servir o judiciário, então? Se nem nele eu posso confiar, não é verdade? Então não quer dizer que você tem que ter medo, né, de entrar com ação judicial, de questionar alguma coisa na justiça, de questionar alguma coisa na via administrativa, porque se lá na frente o Supremo mudar de ideia, você não vai ser obrigado a pagar desde agora, tá bom? Você só lá a partir da decisão futura. Por isso que é importante acompanhar os temas no Supremo Tribunal Federal. A partir desse momento é muito importante que você tenha um acompanhamento desses casos no Supremo, para que lá na frente você não seja pego de calças curtas. Inclusive, a gente dá até uma dica, né, do que era certo a se fazer assim, até em relação à crítica mesmo. Nesse caso, o correto seria aplicar o que a gente chama de anterioridade de exercício e o Supremo, a quebra das sentenças, elas não serem automáticas, mas a partir do ano seguinte, do exercício seguinte. Ou se criar uma regra de transição, né? Porque senão muitas empresas ainda vão acabar sendo pegas de surpresa. Porque às vezes não tem mais o advogado que acompanhava o processo antigamente, ou já mudou a sistemática, já mudou a gestão, e acabaram não acompanhando e sendo pegos de surpresa, né? Então fica a crítica nesse caso. Então, concluindo, não deixem de ajuizar ações judiciais, não deixem de buscar o direito de vocês, não deixem de buscar redução administrativa de tributos. A gente vive num país com uma carga tributária muito alta e a tendência é só que essa carga tributária aumente. E nós sabemos que as margens, né, porque a gente não tem só o custo de tributos, a gente tem custo de logística, nós temos custos de folha de salário, de pagamento, nós temos custos com manutenção e a operação no Brasil é muito cara de vários negócios, de quase todos os negócios. Então, a nossa margem de lucro ela já é apertada e ela vai ficar mais apertada. Se você não tem uma estratégia fiscal, uma estratégia tributária no teu negócio, né, você está fadado a trabalhar muito, a ter uma operação cara e não ser competitivo no mercado que você atua. Então, se você precisar de qualquer suporte, a nossa equipe está à disposição para fazer uma análise, um raio-x do teu negócio, identificar qual é a melhor estratégia e te ajudar a executar isso na prática. Forte abraço!